Existem alguns assuntos que são muito importantes que os homens possam conversar sobre. E eu, enquanto psicólogo, tento priorizar aqui nesse canal algumas conversas sobre alguns assuntos difíceis e controversos. Vamos ver aqui um vídeo do Edson Castro falando sobre 6 lições que todo homem tem que ouvir. Vamos lá. A primeira vontade que você tem quando está com raiva, às vezes, é quebrar uma parada. Isso daí é uma parada que dá muita vontade, né? Dar um soco na parede, você quebrar algo no meio, arremessar alguma coisa. E é muito comum, né? Porque você está com raiva de algo. Mas não necessariamente porque você quer fazer algo que aquilo é a coisa mais saudável para você fazer. A raiva normalmente ela vem no sentimento de frustração. Porque você estava esperando algo e algo diferente aconteceu. E aí você precisa entender por que algo diferente aconteceu. Foi um excesso de expectativa sua que algo deveria estar acontecendo, você não repaginou, ou o outro lado não sabe aquilo que deveria ser feito, ou até mesmo como lidar com aquela situação, né? Então, por muitas vezes, o sentimento de raiva, ele é importante você saber lidar Opa. aquilo, expressando de uma maneira lógica o que está se passando com você. Então, vamos lá. Vamos supor que você combinou com sua mulher. Eu acho que a questão da raiva é muito importante a gente poder conversar sobre, porque eu acredito que seja um dos sentimentos que os homens sentem e que a maioria deles tem muita dificuldade de lidar, tá? E lidar com a raiva não significa que você vai descontar a sua raiva em alguém, né? Muito pelo contrário. Quando a gente aprende a lidar com um sentimento, é a gente poder reconhecer ele, entender o que ele o que ele quer nos dizer e dar vazão para ele de uma maneira saudável, né? Não é dando soquinho na parede, não é sendo agressivo verbalmente com as pessoas que estão ao seu redor, não é dessa maneira que a gente vai resolver de maneira saudável, né? Porque o problema, e aqui eu falo enquanto homem para outros homens também, vocês sabem que eu já venho falando sobre esses assuntos aqui no canal já há um bom tempo, falando sobre a questão da saúde mental do homem, né? Que eu acho que é muito importante, um tema muito pertinente e que por vezes é um pouco escanteado, é que saber lidar com a raiva, saber lidar com os seus sentimentos é muito importante. É muito importante. E nós temos hoje, então, homens adultos que não sabem lidar com a raiva. E aí, como ele disse assim, a raiva pode vir de N motivos, né? Assim, de frustração, de decepção, enfim. Seja o que for, né? Mas a gente tem que saber dar vazão para ela de maneira saudável, para não machucar a nós mesmos e não machucar os outros que a gente ama, né? Porque eu tenho certeza que aqui alguém já teve um pai, já teve um irmão, já teve um conhecido, um amigo que tinha muita dificuldade de lidar com o seu sentimento de raiva. Tinha muita dificuldade de saber dar vazão para esse sentimento e por conta disso afetava todos os relacionamentos ao redor dele. Afetava todas as relações pessoais dele, afetava o trabalho dele, afetava o relacionamento com os filhos, com a esposa, enfim, com os amigos, né? Por não saber dar vazão de maneira correta a isso. E o que seria a maneira correta de dar vazão pra raiva, né? Bom, primeiramente, é não agredir os outros, né? É não agredir os outros. Não descontar essa raiva nos outros, né? E quando eu digo aqui descontar a raiva e agredir outras pessoas, não é necessariamente fisicamente, mas é verbalmente, é psicologicamente, é desmoralizar, é xingar a outra pessoa. Isso às vezes, quando eu atendo pessoas que já sofreram violência ou cresceram em ambientes muito violentos em casa, muitos deles dizem: a palmada não dói tanto quanto um xingamento. O xingamento dói muito mais, marca muito mais o sujeito. De que vocês iriam, sei lá, você iria jogar bola na quarta-feira à noite. E aí, do nada, ela falou que ela quer sair, que você não ama ela e que tá tudo ruim. E aí você, obviamente, você vai ficar frustrado, você vai ficar com raiva, assim, pô, eu falei pra você que ia, você vem avisar isso agora, né? Em vez de dar um soco na parede, o que eu recomendo você tentar fazer é formular logicamente o que está se passando com você para expressar pro outro lado. Então, assim, tá, peraí. Então a gente combinou uma parada, você não viu que a gente tinha combinado essa parada, e aqui, no dia que eu estou indo fazer essa parada, você me avisa que quer que eu faça o contrário? Pô, isso daí é uma quebra de confiança, isso é uma falta de acordo. Como é que a gente faz para que as próximas vezes que eu combinar algo, isso não aconteça, né? Ou às vezes deixar claro pro outro, assim, olha, quando jogar bola é uma coisa importante para mim. Isso aqui que você tá fazendo é uma coisa que me deixa com raiva. E acho que a frustração, ela vem também muito de um excesso de expectativa que a gente tem sobre certas coisas ou pessoas, né? Às vezes a gente coloca expectativa demais em pessoas que elas ou não estão dispostas a cumprir com as nossas expectativas, ou as pessoas, elas serão pessoas.
Eu ainda gostaria de voltar no exemplo anterior que ele trouxe, né? Sobre... Vamos utilizar esse mesmo exemplo, né? Um homem, então, adulto, que tinha planejado alguma coisa com os amigos, não pôde ir porque a namorada, talvez, quem sabe, de maneira injusta, né? Mas não vou entrar nesse mérito, talvez cobrou ele alguma coisa, e aí, frustrado, ele desconta a raiva dando um soco na parede. Vamos ser bem sinceros que os homens que estão assistindo esse vídeo, vocês acham que é saudável alguém pra dar vazão pra própria raiva, dar um soco na parede? Vocês acham que isso é minimamente saudável? Vocês acham que isso é minimamente, vamos dizer assim, cordial com outra pessoa? Né? A gente tem sim, então, como é que eu vou dizer assim, uma naturalização desses comportamentos nos homens. Nesses comportamentos. Que até o Edson, nesse vídeo aqui, não problematizou o suficiente. Eu acho que ele deveria problematizar mais ainda. Né? Existe sim uma dificuldade dos homens adultos, no mundo inteiro, mas a gente tá falando aqui do Brasil, então, de saber dar vazão pros seus sentimentos, principalmente a raiva. Gente, a gente não pode normalizar que uma pessoa, que o nosso companheiro, por exemplo, na hora de raiva, ele dê um soco na parede, quebra as coisas dentro de casa. Ou ao contrário, que nós mesmos, por não sabermos lidar com os sentimentos, com as nossas frustrações, a gente vai quebrar as coisas de casa, a gente vai dar um soco na parede, machucar a mão, quem sabe daqui a pouco machucar outra pessoa por conta disso, né? E sabe por que os homens recorrem, então, a esse tipo de comportamento? É porque muitas vezes não os foi ensinado, né, que a possibilidade de poder lidar com seus sentimentos pode vir da fala também. Olha, e é interessante esse exemplo que o Edson traz, né? Formule uma frase para falar para a pessoa. E não é gritar, porque gritar é a mesma coisa que dar o soco na parede. Não é brigar. É saber se comunicar, é saber botar em palavras aquilo que você está sentindo. E eu, quando atendo homens, muitas vezes um dos grandes empecilhos deles é esse. É saber poder comunicar para o outro aquilo que ele está sentindo, a frustração, a raiva, a tristeza, a alegria que seja também. Porque os homens, eles não foram ensinados a comunicar os seus sentimentos, muito pelo contrário. Aos homens foi renegado os sentimentos. Foram renegados os sentimentos. Os homens foram colocados, então, num lugar em que os seus sentimentos não são importantes e devem ser suprimidos. Né? Enquanto as mulheres, o contrário. As mulheres foram colocadas no lugar do sentimentalismo. Então, todas as mulheres têm que ser muito sentimentais. Né? E aí, quando uma mulher foge um pouquinho dessa norma, de não ser talvez tão expressiva nos seus sentimentos, não, alguma coisa está errada. Aqui a gente tá falando necessariamente, gente, sobre machismo. A gente tá falando necessariamente sobre machismo. E machismo não é só tratar mal as mulheres. Machismo também é a gente poder pensar estruturalmente como a sociedade cria os homens, cria os meninos, cria as crianças, né? Não só os meninos, as meninas também. Impondo a eles pequenas, então, determinados comportamentos, né? Em que eles devem se encaixar. E, às vezes, renegando a eles outras possibilidades de viver, né? Porque o menino, ele tem que ser forte, ele tem que ser destemido, ele não pode chorar, ele não pode demonstrar fraqueza, ele tem que engolir o choro, ele tem que ser forte em todos os momentos, é o cara que vai prover a casa, tem que ser o protetor, né? Tem que ser sempre se colocar nessa posição, então, de violência, nessa posição de imposição das coisas. E aí gera, então, esse sentimento, esse lugar, então, essa situação em que o homem não pode, então, demonstrar os seus sentimentos. A menos que seja de maneira agressiva, a menos que seja de maneira, então, impositiva. Não existe a possibilidade de mostrar os seus sentimentos de maneira, então, saudável, né? Vamos continuar aqui com o vídeo, que eu já falei um monte e a gente tá em 2 minutos de vídeo. Isso é uma prática que é muito difícil de você entender, mas as pessoas vão falhar, as pessoas vão errar, as pessoas vão agir de maneira inesperada, porque essa é a natureza das pessoas. E não dá pra gente ficar sofrendo por algo, porque num acesso de raiva você pode se machucar, você pode queimar o seu filme, você pode passar uma imagem de um cara agressivo, de um cara zoado, e por muitas vezes é muito mais você não saber formular aquele sentimento dentro de você e expressar ele de uma maneira lógica. E eu gosto de falar muito sobre isso, né? Eu falo que homens são daltônicos a sentimentos. Muitos homens, eles não conseguem expressar os sentimentos deles porque a gente tem desde muito cedo nossos sentimentos negados a gente, né? Então você pode ter raiva, brigar, lutar,
você pode dar risadas e só, né? Uma criança que é um menino não pode chorar, porque isso é coisa de menina. Ele não pode ser sensível, porque isso é coisa de viadinho, né? Como se fosse algo ruim. Então, os sentimentos, eles vão sendo negados, e os caras, eles são acostumados a virar uma panela de pressão, né? Eles vão juntando tudo aquilo dentro deles, não sabem expressar, por muitas vezes eles não falam o que está acontecendo dentro deles, e às vezes eles não conseguem entender a origem do problema do qual eles têm. Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que fazer quando você está sentindo certas coisas e como lidar com esse sentimento. Perfeito, eu acabei, acho que, enfim, falando muita coisa que depois o Castro já ia falar, né? Mas você sabe, né? É como diz o outro youtuber lá, esqueci o nome dele, o João. O João, ele falando, é o dom de Apolo. Isso faz sentido, mas vamos tentar lidar com isso daqui, tá? Então, prepara aí os seus divertidamente, porque tá começando o Conversas Difíceis. Olá, meu nome é Son Castro, sou o melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador, e esse daqui é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite aqui nesse canal. Se você não é inscrito por aqui, se inscreve, comenta aí qual tema você quer ver, né? Qual conversa. Se você não é inscrito e se você não me conhece, então meu nome é Lucas Roden, sou psicólogo clínico, e também deixa aqui embaixo um like, se inscreve no canal e vamos continuar aqui com o vídeo. É difícil, se incomoda, porque no frio... Aqui tem um Ed, vamos pular o Ed. A inveja normalmente vem de um sentimento de comparação nosso, né? Você compara algo que o outro tem, né? E você gostaria de ter, e você começa a ficar com vontade de ter aquilo. E como você não tem, o que você começa a fazer? Você quer desmerecer a conquista do outro, você quer caçar defeito para você se sentir melhor ou para tentar diminuir aquela parada que o outro ganhou, né? Então assim, o cara comprou um carro, você fala, mas é um BYD, hein? Eu acho que por essa grana podia comprar uma Porsche. Eu compraria uma Porsche, hein? Não é do ano e bebe muito. O cara compra uma casa e você fala, essa casa aqui nesse bairro aqui, tem muito assalto aqui nesse bairro, né? Ou o cara, sei lá, tá ganhando dinheiro com a empresa dele, né? Abriu uma empresa em 2026, hein? Não sei não, hein? Muita empresa quebra no Brasil, hein? Acho complicado, né? Acho perigoso. Então é aquela parada de você tentar diminuir, né? E tentar tirar o valor do outro. Por quê? Porque você tem inveja daquilo que o outro tem. Eu acho que, acima de tudo, o que você precisa é entender aonde está a sua frustração pessoal. Porque a sua frustração mediante a conquista do outro implica uma falha sua, né? O que você não tem que o outro tem que você gostaria de ter? E às vezes... Isso fala muito da nossa sociedade, né? Na sociedade capitalista, a gente é criado a isso, né? A sempre buscar outra coisa, né? Então a gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente tem, e a gente sempre vai querer algo a mais, né? E a gente olha pro outro, então, e vê o que ele tem também, e a gente não vai estar... A gente vai se sentir, então... como é que eu vou dizer assim? Com inveja, né? Então a gente vai querer ter aquelas coisas, porque nós não podemos ter às vezes, né? Então, é muito difícil, né? O sentimento de inveja é muito difícil, porque é como o Edson falou, vem de um lugar de uma frustração, né? De um querer e talvez não poder, né? É muito triste, né? Que a gente viva numa sociedade que preza por isso, né? Que cria essas situações, na verdade, né? Não preza, mas cria essas situações, né? Nas nossas próprias relações. É uma reflexão, e às vezes acho que é uma necessidade de ter uma autoanálise, né? Tipo assim, que legal a casa que o fulano comprou, né? Será que tem algo que você pode aprender com ele? Será que quando você comprar sua casa, ele pode te ensinar alguma coisa? Será que tem alguma coisa que vocês podem conversar juntos? Qual foi o processo que ele teve? Então, ao invés de transformar aquilo em algo para você diminuir, às vezes você transforma aquilo para algo para aprender, porque a gente aprende com o outro também, né? A vitória do outro não significa necessariamente uma derrota nossa, mas a gente precisa viver numa competição interna demasiada e que não faz sentido, principalmente com nossos pares, né? Acho que assim, o cara que anda com você, o cara que dá rolê com você, o cara que é seu brother, você quer diminuir o que ele tem só porque você não tem, é de uma pequeneza gigante, né? E é muito mais você olhar e falar assim, é verdade, né? Por que será que eu não tenho as mesmas coisas que esse cara que veio do mesmo contexto que eu, teve as mesmas oportunidades que eu, ele tem e eu não? Será que é porque eu não estudei? Será que é porque eu não juntei dinheiro? O que será que eu poderia ter feito que ele fez? O que eu posso aprender ali? Em vez do, isso é uma merda, isso é um outro cuzão, o cara se acha, agora tá se achando e tal. E é muito foda, né? Que normalmente é muito comum você, num contexto de escassez, né? Quando você conquista algo, você vê outras pessoas querendo te desmerecer ou falar fulaninho subiu a cabeça, hein? Fulaninho tá se achando agora. Tipo assim, cara, irmão, é tão difícil viver, né? E aí você ainda quer que eu viva na escassez, viva na miséria? Pelo amor de Deus, eu vou ser feliz. Como eu falei, né? Eu acho que
é uma construção da nossa própria sociedade, talvez que ela oportuniza que essas situações aconteçam mais do que deveriam, né? Não que, talvez, longe do capitalismo, em outro modelo de produção não existisse a inveja, né? A inveja sempre vai existir, mas eu acho que nesse sentido, sobre bens materiais, né? Isso acontece mais porque os nossos bens materiais na nossa sociedade dizem quem nós somos, né? Nós somos pautados, então, nós somos construídos imageticamente na sociedade pelas coisas que nós temos, ou por aquilo que nós podemos consumir, os lugares que nós podemos frequentar, né? Então isso também cria a nossa ideia de sujeito social através do que a gente pode consumir, através do dinheiro que a gente tem, o patrimônio que a gente tem, né? Com que eu ganhei, sim, você que lide com a sua frustração. A rejeição também é um sentimento muito difícil de lidar para homens, né? Porque qual que é o primeiro impulso que você tem? É simplesmente desistir, culpar as circunstâncias, você culpar o sistema, você adotar uma postura de vítima. Eu não consegui um emprego aqui porque só consegue emprego quem é indicado. Eu não consegui uma namorada aí porque ela só quer Zé Droguinha e cara que tem dinheiro. Eu não consegui fazer tal coisa porque o sistema é corrupto e tudo mais. Então você assume uma posição de vítima porque é mais fácil de você lidar com o seu ego quando você é uma vítima do que ter que lidar que existem regras no sistema e você precisa jogar com essas regras. E acho que aqui a necessidade real sua é você ter um distanciamento frio do problema com o qual você está encarando, né? Então aquilo que eu falo, só é contratado quem é indicado. Beleza. Então tá bom. Como é que você faz pra você ser indicado? É só uma pergunta boa, né? Uma pergunta que eu me faço às vezes, né? Eu sei que só as agências só contratam gente que é amiguinha delas. Tá, como é que eu faço pra ter contato com essas agências? Como é que eu faço pra entrar nessas agências? Como é que eu faço pra entrar nessas conversas? Né? Como é que eu faço pra mostrar a parada? Então, é uma situação... A questão da rejeição, nesse sentido, né? Aí ele tá falando de mercado de trabalho, né, e tal, talvez ele vai trazer outros exemplos mais pra frente, né, mas a rejeição é algo bem difícil pra nós, né, pra nós só enquanto homens, mas enquanto seres humanos, né, porque a gente não quer ser rejeitado, a gente nunca quer ser rejeitado, a gente quer ser amado, né, é isso que a gente faz, é o que o Lacan fala, desde que a gente nasce, a gente quer ser amado, a gente quer ser desejado pelo outro, né, e quando o outro não nos deseja, né? Bom, então o que sobra de mim se ele não me quer, né? Agora, né, a gente pode lidar com esse sentimento de rejeição de maneiras muito diferentes, muito distintas, né? E que vão ter resultados muito diferentes, né? A princípio, a gente pode, como ele disse, usar a rejeição, então, como talvez um combustível, né? De poder, então, pensar sobre si, né, refletir sobre essa situação, né, do porquê que essa situação, porquê que essa pessoa era tão importante, porquê que a opinião dela é tão importante para mim, porquê que esse emprego era tão importante para mim, né, além das questões financeiras, às vezes, pensando, mas assim, pensando na questão da subjetividade, na questão dos sentimentos, né, do reconhecimento, do porquê que isso era tão importante para si, né, e é isso que a gente faz numa terapia quando a pessoa, então, se sente rejeitada, né, tá, beleza, mas por que você queria tanto a aprovação dessa pessoa, por exemplo, né? O que te faria, o que te traria de bom, então, toda essa aprovação? Então, são questões que a gente vai trazendo e vai construindo, né, em análise, para poder entender do porquê você se sente tão rejeitado, né? Às vezes, essa que é a dificuldade, né? Você reverter a situação, ao invés de você odiar a situação, você entender. Pô, peraí, né? Será que toda mulher só gosta de homem com dinheiro? Cara, tem muita mulher que namora cara na favela. Se você assim, a favela não tinha mais nenhum filho, né? Ou será que a mulher gosta de um cara que tá arrumado, que cuide dela, que provenha, que dê um pouco de conforto? Faz sentido. Ou um cara que passe confiança. Será que você é uma vitimazinha, pobrezinho, tadinho? Ou você pode reverter aquela situação? Eu não fui contratado na empresa. Beleza, mas será que você pode contratar? Como é que é a sua credibilidade mediante as pessoas com você trabalha? Você é uma pessoa que quando você sai de uma empresa, você é indicado pelas pessoas? Ou você é uma pessoa que quando você sai de uma empresa, as pessoas falam, Deus me livre de trabalhar com ele? Será que obrigado, você né? é uma pessoa que você trabalha duro, trabalha bem, seu trabalho é indicado, as pessoas veem seus resultados, você mostra os seus resultados, você se conecta com pessoas, você mostra ativamente o que você está fazendo? Ou você é uma pessoa que se esconde e espera que o mundo te dê prêmios? Então você precisa entender que a rejeição... às vezes é necessário você ter uma releitura daquilo. E acho que a rejeição também tem uma leitura que as pessoas não fazem, né? Quando a gente está indo atrás de cliente para trabalho aqui no canal, se eu pirar em todos os nãos que eu recebo, acabou. Acabou. Porque eu não tô indo atrás de 100... eu não posso ficar focando no 100 nãos. Eu tenho que ir atrás do sim. Eu preciso de um sim. Consegui um job. Beleza, esse é o trampo que eu preciso, tá? E o 100 não, você esquece. É que nem mulher.
Você não precisa de 100 namoradas, você precisa de uma. Às vezes os caras querem ter 100 namoradas, né? Alguns têm, né? Mas enfim, você precisa ir atrás de uma parada. Se você ficar preso pelos que você não tem, você não vai conseguir ter aquilo que você precisa. Então você precisa estar fazendo um realinhamento. O que eu fiz aqui que deu errado? Isso, tá, beleza, então vamos fazer isso. O que eu fiz aqui que deu errado? Mas é que o nosso cérebro, digamos assim, né? A nossa maneira de viver, a nossa maneira de interpretar o mundo, ela dá muito mais importância, então, para esses nãos, né, que nós recebemos, né? É por isso que muitas vezes a pessoa tá lá assim, ó, um exemplo simples, a pessoa tá lá na faculdade e tal, é um ótimo aluno, mas ele só tira acima de 9. Aí teve uma matéria que ele tirou abaixo de 7. E aí ele se sente hiper frustrado, né? Mas aí, daí a gente vai investigando sobre isso, vai perguntando, né, e tal, e aí tu vai ver, a gente vai questionando do porquê que pra ele, então, aquele 7, o que significa pra ele ter falhado naquela uma vez só, né? Naquela uma só vez. Então é sobre isso, né? Eu acho que quando a gente vai falar sobre rejeição, é a gente tentar entender, isso você pode até fazer esse exercício, digamos assim, em casa, né, enfim, aí com você, né, entender o porquê que aquela situação em específico te mexe tanto com você porque você foi rejeitado. O que tem naquela situação? Porque pode ter certeza, você já foi rejeitado em N outras situações. E talvez aquelas outras situações nem foram nada demais pra ti. Mas aquela, especificamente aquela, te pegou por algum motivo, né? E aí a gente tenta buscar entender o porquê daquilo. Por quê? Porque daí talvez numa próxima vez você consiga lidar melhor com essa rejeição. Você já esteja preparado, você já se conhece, já tem um autoconhecimento nesse sentido, né? Fiz isso, então beleza, então vou fazer isso. Então você precisa tomar cuidado, porque às vezes essa vontade sua de ser vítima, ela atrapalha o próximo conquista sua. Isso pra várias coisas, né? Um lutador profissional. Se o cara focar em todas as lutas que ele perdeu e não na que ele pode ganhar, acabou, irmão. Acabou, ele não vai conseguir nada. Ou todos os gols que ele errou ao invés do gol que ele tem que fazer. Quanto atleta não chuta 100 bolas pra fazer 2 gols, mas é lembrado pelos 2 gols que ele fez? O Oscar Schmidt falava muito sobre isso, né? O Oscar Schmidt falava, pô, a galera só olha para as cestas que eu fiz. Mas eles não veem a quantidade de vezes que eu joguei bola na cesta e errei. Pô, eu errei muito mais cesta do que eu acertei. Só que foi errando que eu aprendi a acertar. Solidão também é uma parada que as pessoas não sabem lidar muito bem. Porque quando você se sente sozinho, uma coisa muito fácil de você querer fazer é você querer se distrair. Isso é muito fácil, principalmente hoje em dia, né? E aí eu preciso dar um exemplo de outros tempos, né? De tempos analógicos, que foram os tempos que eu vivi. Quando você se sentia sozinho, quando eu era mais novo, cara, era um tédio imenso, imenso, imenso. Porque chegava uma hora que acabava as coisas que você tinha pra consumir. A internet acabava uma hora, você acabava os livros que você tinha pra ler, HQ, filme pra ver na TV. Então chegava uma hora que acabava. E aí você precisava ir pra algum lugar, se distrair. Conhecer gente, falar com gente. Então, pô, já falei mais de uma vez aqui, né? Pô, minha época cursinho, pré-faculdade, foi uma época muito solitária da minha vida. Que aí, em um determinado momento, eu falei assim, cara, se eu ficar aqui nesse flow, eu vou ficar louco. Eu preciso fazer outra coisa, né? Tanto que foi quando eu fui trabalhar, foi quando eu fui começar a fazer produção de peças de teatro, fui arranjar uns trampos de teatro à noite, no final de semana. Porque eu fui distrair minha cabeça com coisas reais, E isso, a questão da solidão, é também um tema que a gente tem falado bastante aqui no canal, né? Já temos vários outros vídeos aqui sobre isso, se você quiser procurar. E a minha opinião sobre isso, né, sobre esse sentimento geral de solidão que nós temos tido, não só nos homens aí, né, isso aqui a gente pode então abranger para outras pessoas também, para as mulheres, enfim, é que a nossa sociedade ela tem perdido, né, gradativamente, cada vez mais, espaços de sociabilidade. Se vendeu a ideia de que a internet seria um espaço, um lugar onde aproximaria as pessoas. Mas o que a gente tem percebido, então, é que a internet não tem conseguido trazer esse sentimento de proximidade. Muito pelo contrário. Nós, mesmo tendo aqui o número de milhares de pessoas, mesmo tendo acesso a milhares de pessoas, mesmo podendo pesquisar sobre qualquer assunto do mundo e conhecer novas pessoas, nós nos sentimos cada vez mais solitários. Por quê? Porque, na minha opinião, pelo menos, né, é que a sociabilidade online, ela não é a mesma coisa que a sociabilidade real. Não é. Assim, desculpa, essa é a minha opinião, não é. Não que ela seja ruim, não é isso. Ela pode ser muito boa, ela pode ser muito interessante, coisas muito legais podem surgir por conta da internet, né? Mas ela não substitui 100%, não substitui, né? Nossa, aí se a gente pegar então
A evolução da espécie humana, nós somos criados em grupos, em grandes grupos. Nós fomos criados em grandes grupos. Nós nos originamos em grandes grupos, né? E hoje a sociedade está cada vez mais atomizando os sujeitos, né? Então está diminuindo os sujeitos ao seu menor radical, que é o único sujeito, um só, né? Então, em toda essa situação, a gente percebe que as pessoas têm ficado cada vez mais isoladas de si. Pergunto, você que mora em prédio, você sabe o nome dos seus vizinhos no prédio? Do mesmo andar que seja. Você que mora em casa, você sabe o nome dos seus vizinhos? Você tem contato com as pessoas? Hoje, vocês têm espaços de sociabilidade? Essa é a minha, entre aspas, teoria, né? De que esse sentimento de solidão, ele tem crescido, né? Junto, né? Ou inversamente proporcional com a diminuição de espaços de sociabilidade dentro da nossa sociedade, né? Se perdeu o senso de comunidade, né? Isso, cidade grande, então, é pior ainda, né? É elevado à enésima potência, mas nas cidades pequenas isso já vem acontecendo também. A dificuldade, então, de se relacionar enquanto população, enquanto comunidade, né? Isso traz esse sentimento de solidão, né? E quando a gente está se sentindo solitário, a tendência é que nós façamos coisas, então nos coloquemos em situação ou evitemos situações para continuar sentindo essa solidão, né? Porque se torna, em determinado momento, pode se tornar um espaço comum, porque sair desse espaço, digamos assim, seguro, né, pressupõe a você se expor a outras pessoas, ter que conversar com outras pessoas, né, enfim, e isso já sai desse lugar, então, de segurança, né, você vai ter que se arriscar, né, e para algumas pessoas isso é muito difícil, né. Trabalhar, conhecer gente, falar com gente, me conectar e tudo mais. E aí hoje o problema é que quando você tá se sentindo sozinho, você vai buscar uma distração fácil na sua casa, né? Você vai ficar num videogame, vai ficar numa Netflix, vai ficar num filme, vai ficar no YouTube. E aí a solidão, ela precisa ser combatida com você se conectando com mais pessoas. Ligando para amigos antigos, indo buscar atividades em grupo, indo conhecer gente, se conectar com gente, falar com gente, ouvir gente, ver gente. A solidão, ela não vai vir uma cura pra solidão como sendo um milagre pra você. A cura da solidão não vai ser uma pessoa vai abrir a porta um dia e falar assim, caraca, Pedro, nossa, eu sou aquele amigo que você sempre quis ter e eu tava escondido e achei uma bússola divina e encontrei você aqui no mundo e tudo mais. Cara, isso não vai acontecer. Você precisa ir atrás. A cura da solidão tá lá fora. Só que precisa ter essa iniciativa sua de se conectar com as pessoas. É frustrante? Pode ser. Mas, de novo, você precisa criar uma resistência à frustração. Talvez toda a relação gradual te ajude. Opa, esqueci de dar pausa. Toda relação que a gente vai se colocar, a gente tá se colocando numa posição, né, de aposta. Apostar no quê? Porque uma relação ela é 100% segura. A gente nunca sabe se a gente vai sofrer, se a gente vai ter uma decepção, se a gente vai sofrer algum revés numa relação, né? Uma relação social, uma relação amorosa, uma relação de amizade, uma relação familiar, seja qualquer uma. Mas a gente aposta mesmo assim, né? Porque caso der certo, pode ser muito bom, né? Mas isso não significa que você vai estar blindado para sempre de sofrer, então, de ser frustrado, né? De sofrer uma frustração em um relacionamento. Não, você não vai estar, né? Mas nem por isso a gente pode, então, se encastelar, que nem a Cinderela. Não, a Cinderela não. Qual que é aqui? A Rapunzel, né? Que fica numa torre lá, sozinha, né? A gente não consegue viver desse jeito, pelo menos não por muito tempo, né? Ajude. Isso é um processo da terapia cognitiva comportamental muito boa, que é você ir devagarzinho se expondo nas situações, né? Então, assim, às vezes você vai e você só pisa no lugar. Só olha de longe, vê como é e volta para casa. Você só conversa com alguém sobre como é e volta para casa. Você ouve alguém falando de uma parada e volta pra casa, sabe? Você dá oi pra alguém e volta pra casa. Às vezes é isso, assim, é você ir fazendo uma coisinha aos poucos pra você ver que não tem dor no processo. A vergonha também é uma parada difícil de muitos caras lidar, né? Porque a vergonha, ela vai gerar uma ansiedade em você, ela vai gerar uma reatividade, que ela pode fazer com que você fique ou agressivo com o outro, ou que você fique com medo do outro e você se isole. E aí a vergonha, o que você precisa entender é que a vergonha, muitas vezes, ela vem de um excesso de protagonismo na nossa própria vida, tá? Porque assim, você pode passar uma vergonha grande, mas as pessoas não pensam tanto assim em você, tá? Quer dizer, tem tamanhos de vergonha, mas mesmo assim, cara, as pessoas esquecem uma hora ou outra, né? Vamos pensar um exemplo de vergonha grande aqui. Pedro de Formiga, vai.
Tu lembra a história? Sabe quem é o Pedro de Formiga? Do Seu Transa? Descubra. Sabe? Cara, eu duvido que você... Ó, o Luca Eu lembro desse lembrou vídeo. agora. Quantas vezes no seu dia você pensa no Pedro de Formiga? Nunca, tá ligado? A maioria das pessoas riu desse meme, esse meme aparece, passa, e a pessoa, pô, acontece, vai embora, né? Então acho que essa é uma parada que acontece que tinha muito no teatro. Que meu professor falava muito, né? Tipo, às vezes você acha que é uma vergonha, mas a pessoa nem tá prestando tanta atenção, aquilo é um segundo, a pessoa nem vai lembrar. A gente precisa entender que a gente é muito esquecível. As pessoas têm problemas sérios pra resolver, sabe? As pessoas têm problema de dinheiro, problema de família, problema de coisa. Eu acho que tem. Aqui a gente pode fazer um parênteses, né? E pensar assim, claro, existem níveis de vergonha, né? E vergonhas que nós passamos, por exemplo, né? E de sentimento de vergonha, né? O quão envergonhado você é. Claro que, por exemplo, assim, você falou uma bobagem ali, falou uma coisa engraçada, caiu na rua, ou cometeu uma gafe, né? Ok, isso é uma vergonha, assim, né? Um nível de vergonha. Agora, você teve, por exemplo, um nudes vazado, porra, isso é outro nível de vergonha, né? Você teve uma intimidade sua exposta, você teve, então, alguma coisa assim, né? Enfim. Isso é um nível diferente de vergonha, né? Obviamente vão ter implicações sociais, enfim, e de sofrimento muito diferentes, né? Dito isso, né? Sim, né? Eu acho que é isso, né? A terapia, eu sempre digo que talvez o fim de uma análise, um dos fins de uma análise, fins no final no sentido de finalidade, né? Um dos fins de uma análise é a gente poder entender que nós somos um tanto quanto insignificantes, né? Nos resguardarmos em nossa insignificância, né? Nós não somos tão importantes assim, né? O mundo não gira tão ao redor da gente, né? E eu acho que isso é um tanto quanto libertador, sendo bem sincero, né? Saber que o mundo não gira ao meu redor é um tanto quanto libertador, né? Que entender que eu não sou tão importante assim quanto eu quero crer, né? Isso pode me dar a liberdade de talvez ser quem eu quero ser, né? Porque aí eu não preciso seguir aquela aquela régua que talvez eu mesmo me imponho, né? Você não tá no pensamento das pessoas. A maioria das pessoas vai lembrar disso de uma maneira, putz, foi uma piada que eu ri anos atrás, pô, que engraçado. E às vezes até mesmo como você ressignifica as paradas, né? Sim. Eu acho engraçado. Pô, uma vergonha boa que eu passei. O rolê do cupom Genética na Growth. Cara, eu adoro esse caso. Eu ganhei muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Genética, né? Quem assiste o Luigi aí, que é birutuber aí, eu sou birutuber também. Que agora só chama ele de genética, né? Às vezes eu vou iniciar um vídeo do Edson e quase esqueço e chamo ele de genética. Porque, mano, o Cariani tirou um barato lá de mim, virou um meme. Qualquer outra pessoa poderia ter morrido de vergonha, qualquer outra pessoa poderia ter agido reativamente. A minha ideia foi, tá, como é que eu capitalizo isso? Então a gente conseguiu trazer um monte de inscrito pro podcast. Trouxemos o Cariani mais de uma vez pra gravar com a gente. Eu fechei um contrato com a Growth, ganhei muito dinheiro, fazem uns 4 anos que eu tenho um contrato muito bom com a Growth, ganho bastante dinheiro com eles, ajuda por demais a pagar minhas contas, e era pra ser uma vergonha pra muitos caras, né? Tipo assim, caralho, não sei como é que você lidou com aquilo, eu ganhando dinheiro. Eu achei um jeito de ressignificar aquilo e ganhei dinheiro. Faz parte. Então, às vezes, é um pouco de você entender como é que você pega uma parada. E isso que eu nem passei vergonha com aquilo, tá? Aquilo foi, tipo, um momento. Já tive vergonhas maiores que eu já passei no podcast. E nem foi, assim, tão envergonhado. Foi só uma piada engraçada ali pelo contexto, né? Eu lembro dessa situação do Genética, assim, mas foi só pela maneira como foi exposto, mas não foi nada demais, assim, né? Nada que, nossa, prejudicou a moral dele. Mas algumas pessoas poderiam, talvez, no lugar dele, ter se sentido atacadas moralmente, né? Na sua visão e tal, né? E aí isso diz muito sobre como nós nos vemos também, né? Talvez a importância que nós nos damos, né? Eu acho muito saudável da maneira que ele lidou, né? Bom, foi uma brincadeira e tal. Ele poderia ter deixado passar também, que seria super tranquilo, né? Uma piada, né? Enfim. Mas ele resolveu dar, então, outro sentido. Foi lá por conta do trabalho dele, da maneira como ele trabalha, enfim, né? Sendo um produtor de conteúdo, foi lá, conseguiu capitalizar em cima. Muito legal também, né? Mas ele poderia só ter dito, pô, foi legal, uma piada engraçada, né? Bola pra frente, vamos pra próxima. Virão outras piadas, né? Mas outras pessoas no lugar dele poderiam ter se sentido muito atacadas, né? Muito atacadas. Né, talvez pela questão do corpo, da masculinidade, né, enfim, do sentimento de homem, né, enfim, N motivos, né, mas ele poderia ter se sentido muito atacado, mas não se sentiu. Por quê? E aí diz muito sobre ele, né. Agora, se ele fosse meu paciente, ele chegasse pra mim e falasse, não, eu passei por essa piada aqui no meu trabalho, as pessoas estão tirando sarro de mim na internet, estão me sentindo mal, né, a primeira coisa que eu ia perguntar é assim, mas por que você tá se importando tanto com isso?
Porque a partir desse momento a gente pode entender o que aquilo mexe com ele, sobre ele, né? Um pouco da psicanálise é isso, é entender o que as coisas te afetam em você, mas por que elas afetam em você? Por que necessariamente afetam você? Porque poderiam não afetar, mas afetaram. E por quê? Né? É sempre uma constante pergunta do porquê, né? Em vergonhas maiores que eu já passei na vida, que foram bem piores que aquilo ali, tá? Então, assim, às vezes você precisa olhar para uma situação e você ressignificar ela ao passo de o que eu posso fazer com isso daqui? Principalmente hoje, em era digital, cara, você consegue ressignificar. Então, acho que a vergonha é uma parada que você precisa olhar para ela, abraçar ela e reentender ela. Porque é tipo bullying, né? É tipo apelido. Se você luta contra o apelido, às vezes dói mais. Às vezes você precisa entender aquilo, ressignificar aquilo e seguir. O último que eu quero trazer aqui é o esgotamento. Isso vem muito, tá? Isso daqui vem de você estar cansado de trabalhar, cansado de correr atrás, cansado de fazer as coisas. E aí o impulso seu é ou tentar engolir o choro, né? Cara, tentando tancar mais de uma parada que você consegue fazer, ou trabalhando no modo automático, ou fazendo as coisas sem qualidade, ou ficando agressivo muitas vezes, ou você ficando revoltado muitas vezes, ou você até mesmo brigando com os outros, ou você até mesmo tendo um apagão, que é muito comum. Eu acho que a questão do burnout é você ter uma recuperação ativa e cortar excesso. Isso é uma parada que é muito importante, assim. Porque o burnout, ele não vai ser resolvido, o cansaço não vai ver resolvido tancando tudo o tempo todo, porque a gente tem um limite técnico para isso. Então acho que às vezes é importante a gente colocar descanso na nossa rotina. Você, às vezes, também saber priorizar o que você está fazendo. Quando tudo é prioridade, nada se torna prioridade. Quando tudo é urgente, quando tudo é fogo, pegando fogo, nada mais é fogo. Então você precisa entender o que é prioridade, o que eu preciso resolver, como organizar mentalmente essa parada, como organizar mentalmente essa entrega, o que eu preciso fazer primeiro, o que eu preciso fazer segundo, o que eu preciso fazer depois, como fazer com que essa entrega fique um pouquinho melhor e como descansar também, né? Eu acho que essa grande questão do esgotamento, né, e a gente tá falando, acho que de um problema às vezes mais sistemático, né, que aflige, assim, hoje dos pacientes que eu tenho, eu acredito que talvez só uns 2, porque são aposentados, que não trazem a ideia do esgotamento. Não tem alguma questão com o cansaço do trabalho, dos estudos, enfim, da rotina, né? Nós vivemos hoje numa sociedade muito cansada, né? Então a relação com o trabalho que nós temos, por vezes, nos coloca nessa posição de cansaço. As demandas da família, as demandas do trabalho, né? E aí, falando aqui, como esse vídeo era para ser sobre homens, mas na verdade depois acabou não virando mais, né? Mas como era para ser sobre homens, pensando no lugar do homem, existe então essa criação do homem, né? Que o homem tem que suportar tudo, o homem tem que estar ali, né? Como diz meu sogro, homem é homem. Homem é homem. Não tem desculpa, homem é homem. Tem que fazer, né? Mas a que custo? Até onde você vai fazer isso? Até onde tu aguenta fazer tudo isso? Até onde tu aguenta segurar, então, todas essas barras, né? Porque eu sou homem e eu não posso, então, me dar por vencido, ou eu não posso, então, falhar, ou eu não posso demonstrar que eu cansaço, demonstrar fraqueza, né? Isso acaba com os homens, cara, isso acaba com os homens, né? E eu acho importante a gente poder botar isso, poder botar a possibilidade da pessoa entender que, olha, você pode se sentir cansado, você pode se sentir frustrado, você pode se sentir, então, esgotado. Se permita sentir isso, se permita, né? Porque os movimentos culturais, os movimentos, então, da ideologia, eles colocam essa ideia, né? Esses coaches aí, por exemplo, esses blogueiros de criação de conteúdo aí de rotina, assim, pra mim isso aí é um dos fatores que baixa o nível de qualidade de vida de uma pessoa enorme, é quando a pessoa consome muito esse tipo de conteúdo, né? Porque você fica ali se comparando, né? Porque o outro tá produzindo mais, o outro tá fazendo mais, o outro tá ganhando mais dinheiro, tá trabalhando mais, tá levantando 5 horas da manhã pra tomar banho gelado, pra almoçar virado pra parede, sei lá, essas bobageiras, tá ligado? Então fica criando uma ideia ali, uma ideia de uma vida, de uma situação que não existe na realidade. Sinto muito, pessoal, não existe na realidade. Não tem como alguém tancar aquela rotina pra sempre. Eles tancam, por quê? Porque eles ganham muito dinheiro com aquilo. Eles fazem porque eles ganham muito dinheiro. É simples assim. E muitos deles só fazem isso a vida inteira, né? Quando tu pega uma Manu City que diz que levanta 3 horas da manhã pra fazer corrida, claro que ela pode, ela só corre, ela não trabalha. O trabalho dela é correr.
Então ela pode, ela deve fazer mesmo, ela pode fazer, que bom. Mas você que tem que trabalhar, que tem filhos, que tem, enfim, tem família, tem esposa, não vai conseguir manter esse tipo de rotina. Não vai conseguir manter esse tipo de rotina. Então eu acho que é isso, a gente poder pensar e se permitir, então, olhar de maneira crítica para a nossa própria realidade, né? Olhar de maneira crítica nesse sentido, tá bom? Bom, se você chegou até aqui no vídeo, se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, então considere deixar um like, se inscrever no canal. Eu gosto muito de falar sobre saúde mental dos homens, eu acho que é um tema bem interessante, bem importante. Tenho pensado em me focar cada vez mais nisso, porque eu acho que existe uma lacuna aí de pessoas que falam sobre saúde mental masculina, mas de maneira criteriosa e séria, né? E não com bobajadas, né? Não com afetações. Enfim, se você... Comenta aqui embaixo o que tu acha sobre isso, e se eventualmente você gostaria de iniciar um processo de análise, um processo psicoterapêutico, deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho também, tá bom? E as maneiras de entrar em contato comigo. Agradeço a visualização de todos, forte abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, valeu, falou e até mais.